no seu rádio, 3 horas e 31 minutos nessa quarta-feira, dia 22 de setembro. E vamos juntos rezar, aliás, fazer a nossa leitura bíblica, né? Claro que a gente faz isso também, rezando, também pensando em Deus. Nós estamos lendo o livro do Levítico, na verdade já estamos com mais da metade do livro do Levítico, viu, gente? Já estamos aqui no capítulo 15, ele tem menos de 30 capítulos, acho que 27. Você se lembra quantos capítulos tinham os 2 primeiros livros que nós lemos? Então, o Gênesis tinha 50 capítulos e o Êxodo tinha 40. Esse do Levítico tem apenas 27, então a gente vai terminar ele rapidinho, tá, gente? A gente continua com a nossa leitura bíblica, tá? É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Levítico capítulo 15. É hora da meditação na Palavra de Deus. O Senhor falou para Moisés e Arão: digam aos filhos de Israel: quando o homem sofre de gonorreia, ele está impuro. Esta é a lei da impureza sobre a gonorreia. Quer o corpo tenha sido deixado escorrer, ou tenha retido o líquido, a impureza é a mesma. A cama que o doente se deitar ficará impura, e todo o móvel onde ele se sentar também ficará impuro. Quem tocar a cama dele deverá lavar as suas roupas, tomar banho. Ficará impuro até o final da tarde. Quem se sentar num móvel onde se sentou um doente, deverá lavar suas roupas, tomar banho e ficar impuro até a tarde. Quem tocar o doente deverá lavar as roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Se o doente cuspir numa pessoa pura, esta deverá lavar suas roupas e tomar banho, ficará impura também até a tarde. A sela sobre a qual esse homem viajar ficará impura, e todos os que tocarem qualquer objeto que tenha estado debaixo do doente ficarão impuros até a tarde. Quem transportar tal objeto deverá lavar suas roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Todos aqueles que forem tocados pelo doente sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas roupas e tomar banho, ficarão impuros até a tarde. Toda vasilha de barro tocada por esse homem será quebrada. Se for de madeira, deverá ser lavada. Quando o doente estiver curado da gonorreia, contará 7 dias de sua purificação. Deverá lavar as roupas e tomar banho em água corrente, e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolas e 2 pombinhos e apresentará diante do Senhor na entrada da tenda da reunião e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado e com o outro o holocausto. Desse modo, o sacerdote fará por ele diante do Senhor o rito da purificação da gonorreia. Quando o homem tiver poluição, deverá tomar banho e ficará impuro até a tarde. Toda a roupa e todo o couro atingidos pelo sêmen deverá ser lavados, e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver relações com um homem, os 2 deverão tomar banho e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver a sua menstruação, ficará impura durante 7 dias. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. O lugar em que ela se deitar ou sentar enquanto estiver impura ficará impuro. Quando tocar o leito dela, quem tocar o leito dela, deverá lavar as próprias roupas e tomar banho, ficará impuro até a tarde. Quem tocar o assento que ela usou, lavará as próprias roupas, tomará banho e ficará impuro até a tarde. Se o objeto tocado estiver sobre a cama ou sobre o assento que ela usou, ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com uma mulher menstruada, a impureza dela o atingirá e ele ficará impuro durante 7 dias. A cama em que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver hemorragias frequentes, fora ou depois da menstruação, ficará impura como na menstruação.
enquanto durarem as hemorragias. A cama em que ela se deitar quando tiver hemorragias ficará impura como na menstruação. O lugar em que ela se sentar ficará impuro como na menstruação. Quem tiver tocado nesses móveis ficará impuro. Deverá lavar suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Quando a mulher ficar curada de suas hemorragias, contará 7 dias e então estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolas e 2 pombinhos e apresentará ao sacerdote na entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Deste modo, o sacerdote fará por ela, diante do Senhor, o rito da hemorragia que a tornou impura. Previnam os filhos de Israel sobre a impureza, para que não morram por causa dela, por terem contaminado a minha morada no meio de vocês. Essa é a lei sobre a gonorreia e as poluições que tornam o homem impuro, e sobre a menstruação e hemorragias da mulher. A validade para o homem e para a mulher é válida para o homem, para a mulher e para o homem que se deita com mulher impura. O Senhor disse ainda a Moisés: depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram por se aproximarem do Senhor, o Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que nunca entre no santuário além do véu, diante da placa de ouro que está sobre a arca. Ele poderá morrer, porque eu apareço numa nuvem sobre a placa da arca. Arão entrará no santuário com um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Vestirá uma túnica de linho sagrado e se cobrirá com um calção de linho. Amarrará a cintura com um cinto de linho e usará um turbante de linho. São vestes sagradas. E ele as vestirá depois de tomar banho. Receberá da comunidade dos filhos de Israel 2 bodes para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. Depois de oferecer o bezerro como sacrifício pelo próprio pecado e de ter feito a expiação por si mesmo e pela sua família, Arão pegará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor na entrada da tenda da reunião. Tirará a sorte sobre os 2 bodes. Um será o Senhor. Um será do Senhor, né? E o outro de Azazel. Pegará o que foi sorteado para o Senhor e oferecerá como sacrifício pelo pecado. Quanto ao bode que foi sorteado para Azazel, será colocado vivo diante do Senhor para fazer a expiação, e depois será mandado para Azazel no deserto. Arão oferecerá o bezerro pelo sacrifício do seu próprio pecado. Em seguida fará o rito de expiação por si mesmo e por sua família e imolará o bezerro. Então encherá um incensório com brasas tiradas do altar diante do Senhor e pagará 2 punhados de incenso aromático em pó. Levará tudo para trás do véu e colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor. Numa nuvem de incenso cobrirá a placa que está sobre o documento da aliança. Assim ele não morrerá. Depois pegará o sangue do bezerro e o aspergirá com o dedo o lado oriental da placa. Depois, diante da placa, fará com o dedo 7 aspersões de sangue. A seguir, imolará o bode do sacrifício pelo pecado do povo e levará o sangue para trás do véu. Com esse sangue, fará o mesmo que fez com o sangue do bezerro aspergido sobre a placa e diante dela. Fará desse modo o rito de expiação pelo santuário, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas transgressões e por todos os pecados deles. Fará o mesmo com a tenda da reunião, estabelecida entre eles no meio das suas impurezas. Enquanto Arão estiver fazendo a expiação por si próprio e por sua família e por toda a comunidade de Israel, ninguém deverá entrar na tenda da reunião, desde que ele entrar até sair. Depois ele sairá, irá até o altar que está diante do Senhor e fará expiação. Pegará o bode do bezerro e do bode ele ungirá com ele os cantos do altar.
Com o mesmo sangue fará com o dedo 7 aspersões sobre o altar. Desse modo purificará o altar, separando-o das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer a expiação, o santuário da tenda da reunião e do altar, Arão mandará trazer o bode vivo, colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele as suas culpas, transgressões e pecados dos filhos de Israel. Depois de colocar tudo sobre a cabeça do bode, mandará o animal para o deserto, conduzido por um homem para isso preparado. Assim, o bode levará sobre si para uma região deserta todas as culpas deles. Quando tiver soltado o bode no deserto, Arão entrará na tenda da reunião e tirará as roupas de linho que havia posto para entrar no santuário e as deixará aí. Tomará banho no lugar santo e vestirá suas próprias roupas. Tornará a sair e oferecerá o holocausto tanto o seu como do povo. Fará expiação por si próprio e pelo povo e deixará queimar sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. O encarregado de levar o bode a Azazel deverá lavar as roupas e tomar banho. Depois disso, poderá entrar no acampamento. O bezerro e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento, onde se queimarão a pele, a carne e os intestinos. Quem os queimar deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Depois poderá entrar no acampamento. Isso é uma lei perpétua para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês farão jejum. Nem o cidadão, nem o imigrante que more entre vocês farão nenhum trabalho, pois nesse dia será feita a expiação por vocês, a fim de purificá-los. Aí então, diante do Senhor, vocês ficarão puros de todos os seus pecados. Será para vocês um sábado de repouso absoluto, e vocês farão penitência, é uma lei perpétua. O sacerdote que recebeu a unção e sucedeu a seu pai no exercício do sacerdote, realizará a expiação. Ele se vestirá com as roupas das vestes sagradas e fará expiação pelo santuário, pela tenda da reunião e pelo altar. Fará a expiação pelos sacerdotes, por todo o povo da comunidade. Será uma lei perpétua para vocês. Uma vez por ano será feita a expiação por todos os pecados dos filhos de Israel. E tudo foi feito como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão e aos filhos dele e aos filhos de Israel: assim ordena o Senhor. Todo filho de Israel que imolar um boi, um cordeiro ou uma cabra no acampamento ou fora dele, e não os levar à entrada da tenda da reunião para oferecê-los ao Senhor, diante da sua morada, será réu de sangue. Derramou sangue e será excluído do povo. Desse modo, os filhos de Israel levarão aos sacerdotes as vítimas que matarão no campo e as oferecerão ao Senhor como sacrifício de comunhão na entrada da tenda da reunião. O sacerdote derramará o sangue sobre o altar do Senhor, que se encontra na entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura como perfume de suave odor para o Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios a deuses falsos, com os quais se prostituem. Essa é uma lei perpétua para os filhos de Israel e seus descendentes. Diga-lhes também: todo homem, seja filho de Israel, seja imigrante que reside no meio de vós, que oferecer um holocausto ou sacrifício e não levar à entrada da tenda da reunião para oferecê-lo ao Senhor, será excluído do meu povo. Todo homem, seja filho de Israel, seja imigrante residente no meio de vocês, que comer qualquer espécie de sangue, eu me voltarei contra ele e o exterminarei do meio do seu povo. Porque o sangue é a vida da carne, e esse sangue eu lhes dou para fazer o rito de expiação sobre o altar pela vida de vocês, pois é o sangue que faz a expiação pela vida. E por esse motivo que eu disse aos filhos de Israel: nem vocês, nem o imigrante que reside no meio de vocês comerão sangue. Todo o filho de Israel ou imigrante que reside no meio de vocês, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o sangue do animal ou da ave e cobri-lo com terra. O sangue é a vida de todo ser vivo. Foi por isso que eu disse aos filhos de Israel: não comam sangue de nenhuma espécie de ser vivo, pois o sangue é a vida de todo ser vivo, e quem comer sangue
será exterminado. Toda pessoa, cidadão ou imigrante, que comer um animal morto ou dilacerado por uma fera, deverá lavar as próprias roupas e tomar banho. Ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. Se não lavar as roupas e não tomar banho, carregará o peso da sua culpa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Mais uma vez, o Senhor está falando para cada um de nós sobre essas questões da pureza e da impureza, Mais uma vez estamos falando sobre a pureza e a impureza. Vamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento e nos dê sabedoria para entender essas coisas. Porque, como eu falei, Israel é uma terra teocêntrica. O que significa isso? Tudo gira em torno de Deus. Para eles, tudo tem uma finalidade espiritual, tudo tem um lado sagrado. Mesmo as questões de saúde, para nós aqui no Brasil é diferente. Política, educação, ciência e religião, para nós são coisas diferentes. Embora uma interfira na vida da outra, mas para nós são coisas diferentes. Então, para nós a questão da saúde é saúde. Tem muita coisa a ver com religião, a não ser quando a gente pede a Deus a cura, aí é diferente. Mas nós hoje pedimos a Deus a cura. Naquele tempo, a maneira deles pedirem a cura ou agradecerem pela cura era o sacrifício de expiação, Era imolado um animal diante da presença do Senhor pelo sacerdote e o sangue desse animal era aspergido sobre a pessoa que estava oferecendo um sacrifício, seja de holocausto, seja sacrifício de comunhão, Um era um sacrifício mais pelo pecado e o outro era mais um sacrifício no sentido de agradecer a Deus. Aqui nós percebemos primeiro as questões sexuais, A gonorreia, a menstruação e esses outros tipos de coisa. Já naquele tempo o Senhor dava sabedoria ao seu povo para saber lidar com essas doenças. Nenhum outro Deus na história fazia isso, Ensinava ao seu povo como lidar com determinadas doenças, que hoje quem sofre dela é por desinformação e também por falta de higiene, Mas o Senhor já alertava isso muito antes. Só que para eles não era só uma questão de saúde física. Para eles era também uma questão de higiene, de espiritualidade, As pessoas ofendiam ao Senhor e de fato, Quando nós não cuidamos da nossa saúde, nós ofendemos a Deus. Nós pecamos contra Deus quando não cuidamos bem da nossa saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por isso nós devemos cuidar bem dele, porque senão acabamos pecando e a consequência desse pecado são justamente as nossas doenças, Por isso nós devemos cuidar bem do nosso corpo, que ele é o templo do Espírito Santo. Se o Senhor nos criou, ele não nos criou para viver na imundície, na impureza, na sujeira, ou então no meio do pecado ou no meio da doença. Deus não nos criou para isso, Deus nos criou para a pureza, para sermos vivos bem, vivermos bem e vivermos felizes. Por isso todas essas normas, tintim por tintim, Tinha tanto a questão de saúde como a questão espiritual envolvida, na questão da aspersão do sangue. Aqui também tem um problema em que as pessoas levam muitas coisas ao pé da letra, Algumas religiões, quando leem a Bíblia, elas leem e confundem as coisas. Aqui o Senhor proibiu de comer sangue, naquele tempo, para aquela determinada região, E uma coisa que deixou bem clara aqui é que a vida se paga com o sangue, Você já viu isso aí? A vida se paga com o sangue. Então, assim, para a preservação da vida daquela pessoa, aquele sacrifício e expiava, Ou seja, o sacerdote, ele aspergia sangue 7 vezes, com a ponta do dedo, melava o dedo de sangue, do sangue do altar e aspergia, como a gente faz com água benta. Eles aspergiam nas pessoas para que elas fossem abençoadas com o sangue daquele sacrifício. Hoje, para nós é a mesma coisa, mas com o sangue de Jesus, Nós somos aspergidos sim, não pelo sangue de um animal, de um boi, de um cabrito, mas pelo sangue de Jesus. É o sangue que nós clamamos nas nossas orações para que nos cure, para que nos purifique e nos abençoe. Ainda hoje nós clamamos o sangue de Jesus, mas não de maneira física, literal.
de maneira espiritual. Agora sabemos que realmente de maneira literal, Jesus derramou seu sangue lá na cruz por cada um de nós. Aqui diz, né, que o sangue é sagrado. Só que algumas pessoas acham que por isso hoje não se pode tocar em sangue, ainda hoje, né? Não se pode tocar em sangue, não se pode fazer doação de sangue, não se pode fazer nada disso. Por quê? Porque o sangue é sagrado. Mas se o sangue é sagrado, o sangue humano, por exemplo, é sagrado, será que nós deveríamos permitir que ele fosse derramado? Por exemplo, podendo salvar a vítima, nós não tocaríamos em sangue para não salvar uma pessoa? Sabendo que poderíamos salvar uma vida? Deixaria uma vida morrer por isso? Será que isso é mais justo? Será que isso vale a pena? E também tem outra coisa, né? Se o sangue é tão sagrado quanto a gente acha, quanto está escrito na Bíblia, não seria um gesto ainda mais santo e mais sagrado fazer uma transfusão de sangue por alguém que precisa, alguém que está no hospital? Salvar uma vida doando meu sangue para aquela pessoa não seria um gesto mais nobre ainda? Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com as nossas interpretações da Bíblia para não levarmos sempre ao pé da letra, especialmente o Antigo Testamento. Porque se o Novo Testamento deixa a gente confuso, como a leitura do Apocalipse, né? Porque tem 2000 anos, gente, essa leitura. Muita gente que lê fica confusa, não basta só ler não, viu? Você imagina o que acontece com as leituras como do livro do Levítico, que tem aí cerca de 3000 anos, que é bem mais antiga do que a vinda de Jesus Cristo sobre a Terra. É uma leitura complicada, a gente não entende realmente só lendo essa leitura. Então toma cuidado para não estar levando sempre as coisas ao pé da letra. Existe muita figura de linguagem. Um dos maiores problemas do povo brasileiro é figura de linguagem. A gente, às vezes, fica brincando na hora da aula de português na escola, quando a professora está ensinando gramática, quando está ensinando língua portuguesa, né? E aí depois se acha no direito de sair opinando sobre tudo, né? Quando a gente não entende direito nem sequer a nossa própria língua. Existem palavras na língua portuguesa que nós não sabemos nem o significado, gente. Nem o significado. A língua portuguesa é muito diversificada. E aí, de repente, eu me acho no direito de dar opinião sobre um livro desse com mais de 2000 anos. Né? 2000 anos não são 2000 dias, gente. No caso do Levítico, ele tem mais de 3000 anos. A Bíblia em si deve ter uns 5000 anos dos livros mais antigos, né? Cerca de 5000 anos. Então, como que a gente vai entender uma coisa dessa sem fazer um estudo? E como que a gente vai opinar sobre uma coisa que a gente não conhece, que não é da nossa realidade, que não é do nosso tempo, uma leitura super antiga? Então a gente pode correr o risco de fazer uma leitura fundamentalista, de levar a Bíblia ao pé da letra e entender tudo errado. Toma muito cuidado com isso, tá? A Bíblia de hoje, a leitura de hoje, fala pra gente muito sobre a questão do sangue, né? E sobre a questão das doenças, mas não de maneira espiritual, de maneira humana, que para eles as duas coisas eram uma coisa só, mas para nós hoje não, né? Hoje nós sabemos que é possível mexer em sangue, depois lavar as mãos, não precisa ficar os 7 dias ali. Mas eles moravam no deserto, nem água eles tinham com abundância, o Senhor é que providenciava a água. Então para eles, ficar 7 dias isolados por terem tocado em sangue era justificado, né? Era para protegê-los. Eles não tinham água com abundância assim para tomar banho todo dia. Nem sequer o pessoal tinha costume de tomar banho todo dia, né? Esse costume era um costume dos índios brasileiros, porque aqui no Brasil era muito quente, é muito quente ainda. Então os índios viviam sempre tomando banho todos os dias. Mas no resto do mundo o pessoal não tinha costume de tomar banho todos os dias, não. Então não vai fazer exatamente o que está escrito aqui no livro do Levítico, porque foi um livro escrito para uma determinada época, num determinado contexto, que não é o nosso. Hoje o tempo é diferente, né? Mas é interessante você entender quando eles dizem que o sangue é a vida e que a vida se paga com sangue diante do Senhor, não é? Por isso o sangue de Jesus precisou ser derramado na cruz, porque o nosso pecado foi muito grave, foi muito violento, e por isso ele precisou passar por aquela situação tão violenta. Na verdade,
tudo isso que o Senhor nos pedia para fazer, Ele mesmo fez por nós. Ele mesmo se ofereceu em sacrifício a Deus, derramou o seu sangue, e o seu sangue recai sobre todos aqueles homens e mulheres de todas as gerações, de todos os tempos que têm fé em Deus. Bacana, né, gente? Muito bom esse livro, né? Eu até que confesso que entrei nele aqui com um pouquinho de preconceito, mas é um livro maravilhoso, esse livro do Levítico. A gente tem uma leitura um pouco cansativa por de serem tantas normas, mas aqui nós vemos, né, a preocupação de Deus, o carinho de Deus. Mas amanhã a gente continua aí no capítulo 18, tá? A gente continua no capítulo 18. Quero agradecer a você que está rezando junto com a gente todos os dias, agradecer a você que está fazendo o estudo bíblico junto com a gente, você que não desiste, você que tem sido perseverante. Vamos juntos, a gente tem muita coisa para aprender. Confesso que estou ansioso para chegar em alguns livros, como por exemplo o Apocalipse, que é cheio de figura de linguagens e que a gente tem uma dificuldade danada para entender, não é? Eu convido você a ficar vindo todos os dias com a gente para rezar aqui na Tarde com Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui com o programa de hoje. A gente se vê logo mais às 6 horas com o Santo Terço, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Quero também agradecer a você que é nosso sócio, que tem colaborado, que tem contribuído conosco para manter essa rádio viva, porque não é fácil, gente. A gente acaba dando nó em pingo d'água para deixar essa rádio viva, mas graças a Deus, aqueles que podem nos ajudar, o Senhor está tocando em muitos corações e pedindo para que eles venham para cá para nos ajudar. Então, muito obrigado ao Senhor primeiramente e também a você que tem se tornado nosso sócio, viu? Deus lhe pague por tudo mesmo. Tantas graças que nós já alcançamos através dessa rádio, tantos milagres, tantas bênçãos, tanta coisa nós aprendemos juntos. Eu mesmo cresci muito depois dessa rádio, aprendi muita coisa depois dela. Então eu só tenho a agradecer a Deus por ela, né? E a você que é nosso sócio. E você que é nosso sócio, que ainda não fez a sua contribuição esse mês, gente, por favor, não esquece de nós, tá? A nossa meta por mês é alcançarmos pelo menos 100 sócios. Nós temos aí cerca de 120 sócios, mais ou menos, mas a gente queria ver se conseguia alcançar pelo menos 100 sócios. Você não faz ideia de quantos sócios nós conseguimos alcançar esse mês. Apenas 62 sócios. Ainda faltam 40 e nós só temos aí o quê? 8 dias para terminar o mês. Eu acho que a gente não vai conseguir mais uma vez chegar aos nossos 100 sócios, mas aquilo que o Senhor nos permitir é aquilo que nós vamos aceitar. E se um dia Ele achar que já não deve mais continuar essa rádio, não tem problema, a gente desliga tudo, que o importante é obedecer a Deus. Mas enquanto você estiver colaborando, é uma resposta de Deus para nós de que nós estamos no caminho certo e de que Ele quer que nós continuemos. Então obrigado a Deus e obrigado a você que sempre está conosco. Você vai ficar agora com um especial de Padre Zezinho até às 5 da tarde. Depois tem a irmã Kelly Patrícia rezando o ofício e um pouquinho de música, porque ninguém é de ferro, né, gente? Vamos juntos? Obrigado pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser.